Olá, bom dia! Bom dia! Bom, seja bem-vindo a você que está nos visitando. A gente tem visitas ilustres aqui. Temos um casal muito querido para nós aqui, João Vitor e Pamela. Temos aqui também o pai do Anthony, está aqui nos prestigiando. Prazer receber o Senhor. Bem-vindo para você que está aqui todo domingo também. Bom, é um grande prazer receber todos. Meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. E bom, o nosso tema de hoje é esse: você importa. Bom, eu queria começar, antes de fazer a pergunta inicial que eu tenho preparada, eu quero que você olhe para a pessoa mais próxima de você e fale para ela: você importa. É muito bom ter você aqui. Bom, e aí depois dessa dinâmica rápida, eu queria que você pensasse: como você se sente quando alguém fala que se importa com você? Qual é o sentimento que veio para você quando você ouviu isso? Tirando essa vez que a gente fez aqui no culto, qual foi a última vez que você falou para alguém: eu me importo com você? Você é importante para mim. Faz tempo, não faz tanto tempo assim. Qual foi a última vez que você cuidou de alguém, mesmo que essa pessoa não pudesse te retribuir pelo que você fez? Você se importar com alguém é sobre isso. É sobre cuidar de alguém que às vezes não vai poder te retribuir. E eu falo isso porque a gente vive num século, século 21, onde a gente está muito mais conectado do que nunca. Mas ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão distante uns dos outros. Nossos dispositivos móveis, nosso celular, nosso tablet, nosso notebook, ele conecta a gente às pessoas, às redes sociais, à vida das pessoas, a ver o que as pessoas estão fazendo. Mas eu acho que mesmo que a gente vê milhões e milhões de pessoas de maneira instantânea, a gente acaba se tornando uma ilha. A gente às vezes é focado na nossa autopromoção, na nossa busca incessante por sucesso. E a gente cai no mito da independência total. O avanço tecnológico, ele trouxe muita eficiência para a nossa vida, não é verdade? Mas também nos fez reféns da validação digital. A propaganda do bem-estar, de você ser saudável, nos prometeu uma felicidade, mas colocou a gente numa corrida infinita para que sejamos a melhor versão de nós mesmos. O mercado corporativo competitivo, ele nos fez sonhar muito alto, mas ao mesmo tempo transformou cada um de nós em um competidor solitário. E hoje eu quero que a gente reflita, através dessa mensagem, como que essas forças invisíveis que estão ao nosso redor, estão até moldando quem nós somos, moldam a sociedade que a gente vive. Como que a gente passa de uma ideia de comunidade para uma cultura do cada um por si? E principalmente, será que é possível que a gente resgate o senso de comunidade e de coletividade para propagar o amor ao próximo? Será que a gente vai conseguir resgatar isso em algum momento? E a gente vai explorar junto todas essas questões e quem sabe sair daqui não só com novas ideias,
mas com novas formas de pensar sobre uns aos outros. E eu estava estudando um pouquinho sobre esse assunto, porque eu adoro estudar sobre essas coisas, do que está acontecendo no nosso mundo atualmente, o que é importante, o que está acontecendo com a sociedade. E eu vi que muitos pesquisadores científicos e sociais chegam muitas vezes na mesma conclusão sobre as 3 realidades que moldam o século XXI, que moldam a nossa cultura para o que ela é hoje, para o que a gente está vivendo. O primeiro fator é o avanço tecnológico e a conectividade digital. Ou seja, a tecnologia trouxe uma conveniência e acesso à informação. Isso é muito bom, é muito legal. Mas também impulsionou a cultura do imediatismo. É tudo para ontem, é tudo instantâneo, é tudo para agora. Tudo é urgente, tudo é para agora. E também traz para nós uma cultura da autopromoção, reforçando a nossa busca por uma validação digital, muitas vezes. Redes sociais, algoritmos personalizados de busca e a virtualização das relações sociais reduziram a profundidade dos nossos laços interpessoais. Segundo fator que molda esse nosso século XXI, propagandas de bem-estar e a cultura da autoajuda. A mídia e o marketing exploram a ideia do sucesso pessoal. Muito. E com isso, um ideal de felicidade, promovendo o nosso próprio autocuidado e a produtividade extrema como uma meta individual. Esse foco excessivo no eu, muitas vezes, torna oculto e obscurece a importância das relações comunitárias e da comunidade, da coletividade. Terceiro fator, mercado competitivo e cultura da performance. O século XXI trouxe uma valorização extrema da meritocracia. Meritocracia e produtividade são os lemas do mundo corporativo. Isso leva as pessoas a se enxergarem como marcas ou até produtos. Em administração é uma das coisas que a gente mais fala, que o maior recurso de uma empresa é o recurso humano. Esse cenário estimula uma concorrência constante entre nós, em nossos trabalhos, na empresa que a gente está, com o nosso colega de trabalho. Olha que muitas vezes a gente nem consegue falar que tem amigos de trabalho, são colegas. Por quê? Porque passa a ideia de concorrência a todo momento, competição. E isso torna a vida sempre um jogo de superação individual, em detrimento do senso de colaboração. Então, ao invés de colaborar, a gente está sempre concorrendo com o outro. E em alguma proporção, eu e você, a gente está sendo moldado por esses fatores, por algum deles, ou todos eles, ou 2 deles. E é quase inevitável, porque a nossa cultura tem sido fortemente afetada por esses fatores. Quero que vocês olhem para esses fatores e tentem perceber se na sua vida você percebe isso acontecer com você, ou no seu trabalho, no meio que você vive. Porque tudo isso está levando todos nós para o mesmo destino, de sermos competidores, de sermos focados no cada um por si, de sermos pessoas conectadas digitalmente, mas distantes pessoalmente. E isso tem trazido para nós a mesma mentalidade e o mesmo desejo pela performance, pelo individualismo e pelo distanciamento uns dos outros. Isso também leva a gente a não ser tão empático com o outro. Isso começa a afetar a maneira que a gente lida com o outro. A gente acaba não sendo mais pessoas tão solidárias, tão amigas, tão próximas, capazes de sentar do lado do outro para ouvir ele.
a gente acaba não enxergando mais o outro como alguém que precisa ser considerado e cuidado. O ponto é que o outro já não importa mais. E eu quero ser vulnerável com vocês e falar que eu preciso ser cuidado. Você precisa ser cuidado. Precisamos cuidar uns dos outros. Mas onde será que a gente encontra esse cuidado? Qual é o lugar? Qual é o local? Qual é o ambiente que a gente pode ser cuidado? Bom, eu estava percebendo aqui que quando a gente olha para a nossa vida, a vida uns dos outros, eu tenho visto que muitos buscam esse cuidado por meio de um autocuidado, e quando você tenta ter esse autocuidado, você abre muito espaço para a sua independência. E o ponto é que a independência, quando ela toma a frente, isso leva muitas vezes, inevitavelmente, com que a gente seja alguém mais egoísta. Quando a gente pensa sobre independência, a gente começa a olhar para a nossa maneira de viver e para as nossas necessidades. Eu é o que importa, é o eu. O eu está acima de tudo. Acima de Deus, acima dos amigos, acima dos cônjuges. Sou eu. Bom, e aí muitas pessoas, elas veem que o eu não se preenche. É difícil de preencher o eu. Cada vez o coração humano quer mais coisas, precisa de mais coisas. E eu vejo que muitas pessoas que vão para esse caminho do autocuidado e da independência, muitas vezes, elas acabam caindo em vícios. E esses vícios, a gente sabe que não são bons. São os vícios da pornografia, o vício das drogas, o vício da vaidade excessiva. Alguém está preso dentro de um vício. Outras pessoas buscam alguém para cuidar de si e depositam toda essa esperança em relacionamentos. Em ter sempre um cônjuge, alguém, um parceiro, um companheiro. E o molde feito pelo século XXI, pela nossa sociedade, com todos os fatores que a gente já citou, tem mostrado que os relacionamentos têm sido cada vez mais abusivos. E mais uma vez, o próprio cônjuge está pensando mais no seu próprio benefício do que no seu parceiro, no seu companheiro. E ainda outros buscam viver em uma realidade paralela, muitas vezes a realidade digital. Buscam a validação de pessoas que às vezes nem conhecem ela profundamente, que nunca esteve com ela presencialmente, nunca olhou no rosto dela, mas ela quer a validação dessa pessoa. Mas ela está buscando pessoas que apoiam a sua beleza, pessoas que apoiam os seus ideais, mas pessoas que não estão dispostas nem a sentar do seu lado para te ouvir. É isso que está por trás da validação digital. A conexão digital é suficiente para esse tipo de pessoa. Isso é tudo que ela quer, e é como Jesus fala uma vez, que quando a gente busca fazer algo em público, aquele já ganhou a recompensa dele. Essas pessoas que estão buscando a validação digital já ganham sua recompensa ali. Mas ainda assim elas ficam vazias, porque ela não tem ninguém no dia a dia ao lado dela, para ajudar ela, para cuidar dela. Mas a gente sabe que o mundo digital e o mundo real oferecem coisas muito distintas. Eu acho que essa é uma primeira verdade que a gente pode sair daqui, pensar, começar a refletir sobre esse tema. Tudo isso aqui e ainda várias outras coisas que a gente vê ao nosso redor enviam uma mensagem a todo momento para a gente.
de que você importa mais do que os outros. Você é mais importante. Você se preencher é o que importa. Esse é o objetivo da sua vida. Você, o eu. E você sempre deve estar acima. Sempre. Em todo momento você deve superar o outro. Mas existe também um outro lado da moeda. Tem pessoas que têm muita dificuldade e aí vai para o outro extremo, o outro lado da moeda, em que você acha que você não é importante para ninguém, em nenhum lugar, em nenhum momento. Que você é aquela mosca do cocô do cavalo. Que você é inútil nesse mundo. Que você não tem nenhum propósito na vida. E que ninguém se importa caso você deixe de existir. O avanço das conexões digitais diminuiu muito as conexões pessoais de tempos atrás. E esse distanciamento do outro faz muitas pessoas adoecerem emocionalmente. Faz essas pessoas a cada vez ficarem mais doentes, mais vazias, com falta de senso comum, de propósito, de coletividade, do lugar dela no mundo. A gente vive uma sociedade em que as doenças psicológicas e mentais são um grande mal do nosso século, da nossa era. Isso é uma verdade refutável. Essas doenças levam muitas pessoas a um isolamento social. Pessoas se tornam solitárias. Pessoas se tornam depressivas. Pessoas que até podem estar vivendo ativamente no mundo digital, mas que acabam morrendo no mundo real. Uma pessoa que posta algo feliz, alegre, bonito no Instagram, mas no dia seguinte, ou na noite daquele mesmo dia, ela comete suicídio. Quantas vezes a gente tem visto pessoas, independente dela ser rica ou pobre, preta ou branca, ocidental ou oriental, tirar a sua própria vida por falta de propósito, por falta de preenchimento, por se sentir vazia, por não ter tido cuidado de alguém, pela falta do cuidado, pela falta do amor. Se achar inútil, se achar menos importante do que os outros, se sentir isolado, se sentir excluído, se sentir não amado por alguém. É no que se resume os vários pensamentos que têm adoecido muitas pessoas ao nosso redor. E qual é o nosso papel nisso? Como nós temos reagido a isso? Nós temos cuidado, nós temos nos importado, a gente tem virado para ela e falado que ela importa, ou não? A gente nem sabe o que a pessoa ao nosso lado está passando. Ou a gente faz o contrário do tema da mensagem, a gente não se importa. Mas eu não sei qual extremo você está, ou se você está no meio dessa régua, mas eu quero te dar uma boa notícia. A minha boa notícia é que Deus te ama. Nós não fomos criados por causa da evolução biológica. Nós somos uma consequência biológica genética, ok. Mas não foi por causa disso que a gente está aqui. Nós somos bem mais do que isso. Deus criou o ser humano por amor. Você acredite ou não. É por amor. Porque Ele é amor. A essência dele é amor. Foi por amor, pelo amor de Deus, que você está aqui hoje. E Deus, Ele é tão preenchido de amor, que na essência dele, o amor transborda tanto, e transbordou ao nível, que Ele quis que você existisse. Você é um reflexo do amor de Deus. É porque o amor dele transborda a tal ponto que Ele te criou.
É por isso. Ninguém aqui nasceu por acidente. Mesmo que seus pais digam que o seu nascimento não foi planejado, que você não estava nos planos, mas você está nos planos de Deus. Pode ter sido um acidente humano, mas não foi um acidente para Deus. Deus te criou de propósito. Deus, junto com Jesus e o Espírito Santo, determinaram que nasceriam seres humanos à imagem e semelhança deles. Para que o amor, que é essa essência de Deus, pudesse se sobrepor à criação de uma terra que no início era sem forma e vazia. Deus criou o ser humano para tirar o vazio da terra. Deus se importa com você acima de qualquer um. E biblicamente dá para a gente provar isso. Quando a gente lê em Isaías 49, versículo 15 e 16, olha o que Deus fala de interessante. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Quem aqui já passou por alguma situação que se sentiu esquecido por alguém que dizia que te amava profundamente? Acho que a maioria de nós. Mas eu quero te dizer que nesse momento, nessa situação que você se sentiu esquecido, Deus não te esqueceu. Essa pessoa que dizia que te amava profundamente, ela pode ter esquecido, mas Deus, Ele não te esqueceu nesse momento, em nenhum momento. Deus ama individualmente. Deus me ama e Deus te ama. Você importa para Deus. Você é muito importante para Ele. Falar do amor de Deus por nós, de que a nossa vida importa, passa por entender também o que Jesus fez e por que Ele fez. E aí, novamente, isso está conectado a Deus. Quando a gente lê em João 3,16, diz que porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, Jesus morreu numa cruz. Por você. Por cada um de nós. Pelo amor individual que Deus tem por você, Jesus morreu numa cruz. Você importa tanto para Deus que Jesus Cristo saiu dos céus. Eu acho que Ele estava no maior conforto de todos, muito mais do que o conforto que a gente pode imaginar aqui nessa terra. E Jesus saiu do conforto dos céus e falou: eu vou lá. E Ele veio para a terra, nasceu de maneira humilde, viveu, ensinou, deu exemplos, foi julgado, morreu, ressuscitou, voltou aos céus. Por você. É por você. E Ele fez tudo isso para que eu e você pudesse ter a chance de entender a importância que a nossa vida tem para Deus. Jesus é a chance de você entender que a sua vida importa para Deus. E Deus tem um plano muito maior do que a gente pensa. Tá? Deus é perfeito e Ele tem um grande plano. E Deus pensa à frente da gente. E Ele sabe que a gente precisaria uns dos outros. E aí Jesus morreu por mim, você e por você. Mas aí em Efésios 5, Paulo está ensinando sobre casamento. Mas olha a verdade que Paulo traz no meio de um versículo que ele inicia:
esse argumento. Em Efésios 5 mostra que Deus também morreu por uma coletividade, a coletividade daqueles que amam a Deus, a igreja. Paulo está falando: maridos, amem, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu acho que o nosso ponto é saber, inicialmente, quando a gente pensa no século XXI, tudo que a gente vive, essa sociedade voltada para o eu, para o individualismo, para o autocuidado, que é vazio, que não nos preenche, a gente se pergunta: qual local do mundo eu importo, eu posso fazer a diferença? Qual local do mundo eu vou ter o cuidado que eu quero, que eu preciso, que Deus prometeu, que Deus planeja para mim? E Jesus se entregou por essa comunidade, por esse local no qual você pode ser cuidado, a igreja. É aqui que nós precisamos cuidar uns dos outros, como Deus cuida de nós. Cristo ama uma reunião. Tanto que antes de ir para a cruz, o que ele fez? Reuniu seus apóstolos e comeu com eles. Os encontros e a comunhão das pessoas que creem que Ele é o Filho de Deus. Cristo se entregou por essa reunião de pessoas, por esses encontros, por essa comunidade. Cristo se entregou pela igreja e pela coletividade também. Ele se entregou por você individualmente, mas se entregou pela coletividade, por essa comunidade de pessoas que tem fé que Ele é o Filho de Deus. Por isso, nós precisamos ser igreja. Não é só uma questão de frequentar o culto no domingo, não é uma questão só de aparecer nos eventos, mas é uma questão de entender que essa coletividade, essa comunidade importa para Deus. Você importa sozinho, sim, e ao mesmo tempo Deus se importa com você quando você está no meio de outras pessoas que amam. Cristo ama isso aqui. É isso que Cristo ama também. Cristo se entregou por isso aqui. Por essa coletividade, por essa diversidade. Eu não estou vendo aqui ninguém igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Cada um tem um hobby diferente aqui. E cada um aqui também tem um dom diferente, um talento diferente. Eu acho que é importante também dizer, se você aqui ainda não faz parte dessa comunidade, dessa coletividade de pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, e pela qual Jesus se entregou, saiba que você também pode se tornar parte dessa igreja. Você sabe como que as pessoas que estão aqui se tornaram igreja? Quando a gente lê 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14, diz: pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aqui Paulo mostra que existe um processo chamado batismo, para o qual aí sim podemos constituir, ou seja, fazer parte do corpo de Cristo. Independente se você for ocidental, oriental, preto ou branco, rico ou pobre, alto ou baixo, se você se arrepende dos seus pecados e se batiza, em nome de Jesus Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo de Deus. E aí você é mais um membro do corpo de Cristo. E é importante que esse corpo não pode ser feito de um membro só. Esse corpo é feito de muitos membros. Quando a gente lê 1 Coríntios 12, versículo 18 e 19, fala que de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele.
Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Nesse contexto, Paulo está ensinando sobre a diversidade, mas que mesmo dentro da diversidade tinha que existir uma unidade. O ponto é, a unidade não é que todos deveriam ser o mesmo membro, mas membros diferentes formar o mesmo corpo. E aqui fica um ponto-chave para nós cristãos, e se você deseja ser cristão, que a gente precisa aprender, que a gente precisa ser unido mesmo que nós sejamos diferentes um do outro. Nós precisamos aprender a nos unir. Mesmo que você tenha um dom diferente da pessoa do seu lado, mesmo que o seu hobby seja diferente da pessoa do seu lado, mesmo que emocionalmente você seja mais frágil do que a pessoa do seu lado, você precisa estar unido. Nós precisamos ser unidos como corpo de Cristo. O seu dom pode ser bem diferente do meu. E outro aqui pode ter um dom totalmente diferente do seu. E todos nós somos diferentes. E aí é que está a beleza. Deus dispõe cada dom conforme a sua vontade. Porque Deus, Ele quer suprir uma necessidade do corpo. E a gente precisa entender que tem um conceito aqui de sermos complementares. A gente precisa entender o que é ser complementar. A gente precisa entender que a igreja precisa de todos os dons que Deus coloca aqui. Deus precisa que os corações estejam dispostos a servir e estar unidos. Esse é o plano de Deus. Como seria se no seu corpo todo, ao invés de você ter um braço, fosse outro par de olhos? Como seria se no lugar da sua perna esquerda fosse outro par de olhos? Imagina se todos os seus membros do corpo fossem trocados por par de olhos. Bom, no mínimo você não andaria, você não comeria, você não falaria, você morreria, seu corpo não sobreviveria. Você seria disfuncional. E esse é o ponto. Uma igreja não precisa e não pode ser disfuncional. E para sermos funcionais, nós precisamos complementar com as nossas diferenças. Mas a diferença que está unida. Complementar. Bom, Paião. Por isso que eu falo, você importa. Você importa para Deus e você importa para essa igreja. Esse é o ponto. Todos aqui importam. Amém. Aqui a sua vida com certeza importa para as pessoas ao seu redor. Aqui é o lugar onde Deus vai te usar para servir, para amar, para ensinar, para edificar, para corrigir e para cuidar uns dos outros. Se você tem dúvida qual é o lugar no mundo que tem o cuidado de Deus para a sua vida, sem dúvidas, esse lugar é aqui. Esse é o lugar pelo qual as pessoas estão procurando todo esse tempo. E muitas não encontram propósito, muitas ainda estão vazias, muitas estão se preenchendo de dinheiro, sucesso, mas sabem que ainda falta alguma coisa. O local, as pessoas estão aqui, na igreja.
Quando a gente lê 1 Coríntios 12, do 21 ao 25, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são decorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Ninguém é inútil aqui. Ninguém. Se a gente quiser ter uma vida saudável, a gente precisa aprender a se importar com o outro, tanto dentro como fora da igreja. A gente precisa se importar com qualquer tipo de pessoa com os demais. Será que a gente está aqui cumprindo o desafio de cuidar da pessoa que está sentada do nosso lado? Qual foi a última vez que a gente cuidou do outro, ou tentou cuidar de alguém que não possa retribuir o que a gente faz? Como que as pessoas que visitam o nosso culto, a nossa igreja, a igreja em casa, os eventos que a gente faz como igreja, estão se sentindo? Será que elas estão sentindo que elas importam também? Será que um recém-batizado aqui está sentindo que depois de ele ter passado por todo o processo de estudar a Bíblia com a gente, e que todos nós somos super solícitos para estar, para amar, para conversar, será que uma semana depois de batizado ele está se sentindo amado do mesmo jeito? Ou quando alguém se torna um membro, a gente começa a tratar essa pessoa como mais um profissional da fé, como alguém que vai servir e vai fazer coisas, mas que não precisa mais de amor e de cuidado? A gente tem cumprido o nosso papel de amar uns aos outros, e assim as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus? A gente tem tratado cada um como Deus trataria? Porque para Deus, individualmente, você importa muito, você é precioso. Nós temos olhado com a lente de Deus. Eu tenho visto cada um aqui como muito importante, como alguém especial, porque nós somos assim aos olhos de Deus, nós somos especiais para Deus. As pessoas que visitam os nossos cultos e até estão participando dos nossos almoços, estão se sentindo cuidadas, estão sentindo que nós como igreja acolhemos, nos importamos, amamos elas? Elas estão sendo tocadas pela nossa atitude de dar atenção e de amar? Eu acho que a gente precisa entender essa unidade, esse amor, principalmente no final, quando Paulo fala assim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros igualmente, sem distinções. Quando a gente lê em 1 Coríntios 12, versículo 26 e 27, que diz: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Eu e você precisamos entender que o individualismo desse século faz com que a igreja seja um lugar cada vez menos saudável. Tudo que a gente tem visto, os fatores que moldam o século XXI, está fazendo com que eu e você seja afetado de uma maneira que na igreja a gente perca de vista o plano de Deus, o propósito de Deus, que é cuidar uns dos outros, que é amar uns aos outros.
Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente precisa ser diferente do que nós estamos sendo moldados, do que a mídia ao nosso redor tem pregado. Nós temos que ter as atitudes, o coração e a prática do que Jesus pregou, do que Deus prega para nós, todos os dias, por meio da Bíblia. A gente tem que agir totalmente diferente, não só aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Nós precisamos ser todo o contrário do que o século XXI tem sido. E quando a gente se molda aos fatores do século XXI, eu arrisco a dizer que isso só faz as pessoas enxergarem que o poder de Deus está escondido. Está em algum lugar que não é em você, não é em mim, não é na igreja. Quando a gente age como todas as outras pessoas ao nosso redor, o poder de Deus se esconde. Porque o ponto é que nós possamos agir diferente, agir como Cristo agia, para que as pessoas vejam que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus chegou. Amém? Que é isso que Jesus pregava. A busca excessiva por resultados e performance, que domina principalmente a nossa vida profissional, também molda o nosso coração para competir e invejar com as pessoas aqui dentro da igreja. Se eu fosse perguntar para vocês, quem aqui já sentiu inveja de algum irmão aqui por algum dom, algum talento que ele tem diferente do seu? Quem já quis fazer algo melhor do que outro irmão aqui dentro? Todos nós vamos responder que já sentimos isso. E que nós até já fizemos isso em nosso coração, de competir, de querer fazer melhor para superar o irmão. Mas entre nós não deve ser assim. Nós precisamos agir com a mente de Cristo, que não é competir, é colaborar. Muitas vezes a gente quer pregar melhor do que o outro, a gente quer servir melhor do que o outro, a gente quer ter um casamento melhor do que o outro, mas no fundo está apenas o desejo competitivo na melhora. Mas o ponto é que você precisa aprender a ser melhor, porque Deus quer que você seja melhor. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você colabore com o outro. O individualismo, a inveja, a comparação, pela qual a gente é moldado a viver nesse século XXI, pela qual a gente é consumido nesse século XXI, são combustíveis para divisão. É isso que divide o corpo. É isso que divide você do seu irmão. É isso que me divide de qualquer um de vocês. E eu digo isso não só na igreja, mas às vezes a gente está competindo com o nosso cônjuge. Às vezes a gente está competindo no nosso trabalho. A gente está competindo com o cara da academia que a gente vê pegando 50 quilos e a gente fala, eu quero pegar 51. Só para passar um dele. Às vezes a gente está competindo com a nossa própria família, com o nosso irmão. Eu acredito que o nosso objetivo como discípulos de Jesus deve ser melhor do que eu era ontem aos olhos de Deus, para que eu possa impactar a vida do meu cônjuge, para que eu possa impactar através de Deus a vida dos meus pais, para que eu possa impactar a vida do meu chefe, para que eu possa impactar a vida daquele meu colega de trabalho que está perdido, para que eu possa impactar a vida dos meus amigos de escola que talvez não conhecem a Deus, para que isso atraia eles para conhecerem e servirem
Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você demonstrou uma alegria genuína quando alguém compartilhou uma conquista pessoal com você? Qual foi a última vez que você se alegrou quando alguém compartilhou uma conquista? Qual foi a última vez que você se dedicou para ajudar alguém que compartilhou com você uma tristeza profunda? O ponto é, você se importa ou você não se importa? Nós precisamos ser as pessoas que têm a alegria genuína com a conquista do outro. Nós precisamos ser as pessoas que estão ali na profunda tristeza do outro. Isso é agir como igreja. É ser a igreja pela qual Jesus se entregou. A gente precisa se importar uns com os outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Se nós amamos e amamos as pessoas no mundo, é como elas verão que nós seguimos Jesus. E aqui eu vou deixar algumas perguntas para a gente refletir durante a semana e tomar algumas atitudes, algumas decisões para mudar a maneira que a gente pensa. Primeira pergunta é: você já pensou em todas as coisas que o avanço digital, busca por performance, competitividade e o individualismo moldaram na sua maneira de viver até hoje? Eu gostaria que essas perguntas, as respostas, vocês compartilhassem com a pessoa que te acompanha espiritualmente aqui nessa igreja. É importante que sejamos vulneráveis e abertos uns com os outros, com as nossas dificuldades. Segunda pergunta: você reconhece que a sua vida importa tanto que Deus enviou Jesus para te salvar? Será que nós temos essa consciência? E terceiro, qual foi a última vez que você se importou em cuidar de alguém sem pensar em receber algo em troca? Qual foi a última vez? Eu gostaria que vocês refletissem, anotassem suas respostas e compartilhassem com a pessoa que te acompanha espiritualmente aqui nessa igreja. Porque é importante a gente que Deus sonde o nosso coração por meio do Espírito dele e por meio da ação que as pessoas têm em nossas vidas. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Morreu porque nós importamos para o Senhor, Deus. Mas a gente importa para o Senhor no nível que seu Filho se entregou na cruz. Deus, eu quero também te agradecer porque o Senhor dá um lugar para nós, a igreja, no qual a gente é importante, no qual a gente não é inútil, no qual a gente pode ser nós mesmos, a gente pode amadurecer, a gente pode crescer, a gente pode superar obstáculos, desafios, passar por dificuldades, com que, de uma maneira que cada um aqui se importa, cuida um do outro. Obrigado por todas as pessoas que já serviram a mim na minha vida, pessoas que ouviram minhas tristezas mais profundas, pessoas que se alegraram de maneira genuína pelas minhas conquistas. Deus, eu te agradeço porque o Senhor colocou tantas pessoas e continua colocando pessoas que querem ser cuidadas e pessoas que querem cuidar de mim. Eu oro para que todos nós aqui possamos encontrar essas pessoas e ser essas pessoas na vida, tanto das pessoas aqui da igreja, como das pessoas do nosso dia a dia. Obrigado, Deus, por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado porque a nossa criação, a nossa existência como ser humano não foi um acidente, foi tudo planejado e tudo pela sua vontade, porque o seu amor transborda, Deus. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém.